Olá, sejam bem-vindos de volta. Esse é o capítulo 9, em que a gente discutirá um pouco sobre os fenômenos de indução eletromagnética. Nesse capítulo, então, nós veremos um pouco sobre qual é o efeito de variações temporais em campos elétricos e magnéticos. A primeira coisa a notar é que, diferentemente das situações que a gente veio tratando até aqui, né, seja na eletrostática como na magnetostática, agora nós vamos estar interessados não só em variações espaciais ou em dependências temporais dos campos elétricos e magnéticos na natureza, mas da sua variação com o tempo. É preciso destacar que essas variações elas têm, claro, a partir de descobertas feitas já no início, né, do século XIX, bastante implicações para a nossa vida cotidiana, tal como a produção de energia elétrica, fenômenos de transformação de voltagem, né, que eu apresento duas aplicações muito características, né, o processo de geração de energia elétrica numa planta, né, de uma usina hidrelétrica, em que você tem, grosso modo, aí, né, energia potencial de água represada sendo convertida em energia cinética para girar mecanicamente as pás, né, de um certo gerador, e esse processo de transferência de energia, né, mecânica pode então ser convertido em energia elétrica a partir de um fenômeno que é o fenômeno de indução, que nós vamos estudar daqui a pouco como é que ele se dá. Outra aplicação bastante relevante também é aquela fornecida nos chamados transformadores, né? Transformadores de tensão, etc. e tal, que são bastante importantes para tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Além, é claro, de outras aplicações que são bastante relevantes, né? Como os motores e diversos aparelhos eletrodomésticos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, o fenômeno de indução tem realmente a sua importância, né? Sem falar também nos processos que podem parecer menos óbvios, né, à primeira vista, uma vez que luz também é radiação eletromagnética, né? Isso se constata a partir de um estudo ainda, né, que data do século XIX. Então, tudo que diz respeito à luz enquanto um fenômeno clássico é também entendido em termos de variações temporais de campos elétrico e magnético. No caso da luz, é um efeito de indução mútua, de campos elétricos que variam, né, e se induzem uns aos outros. Não é? Então, luz é um fenômeno eletromagnético, é uma onda eletromagnética. Então, o que nós vamos estar interessados aqui é em avaliar esses fenômenos, dada a sua grande importância e a sua gama de aplicações que existem aí no nosso dia a dia. Então, nesse próximo slide, eu mostro a figura de um experimento clássico, né, realizado por Michael Faraday, mas também quem deu também bastante contribuições para a descoberta e, de fato, definir, né, esse panorama da indução eletromagnética ainda no século XIX, foi um outro físico chamado Joseph Henry. Então, Faraday e Henry são, de fato, as duas figuras notáveis que definiram aí muito de uma base empírica, concreta, para esses fenômenos. Então, Faraday é conhecidamente um físico muito empirista, um cara que colocava muito a mão na massa, né, no sentido de descobrir fenômenos e catalogar esses fenômenos com uma riqueza muito grande de detalhes, e coube a um outro físico e matemático chamado Maxwell a sistematização de muitas coisas, inclusive de uma lei que leva o nome do Faraday, mas que foi sistematicamente enunciada e colocada em termos matemáticos pelo James Clerk Maxwell. Então, a ideia central aqui é mostrar um pouco como é que se dão esses fenômenos e o que Faraday descobriu aí, né? Então, bom, aqui na figura estão mostradas duas bobinas, né, com uma série de enrolamentos, né, com um número grande de enrolamentos, de espiras, em outras palavras. A bobina A, né,
desse núcleo aqui, né? Tá ligada diretamente uma pilha. Essa pilha é feita com certos componentes iônicos, né? Uma pilha líquida nesse caso. E, de fato, o que acontece aqui é que essa pilha fornece uma certa corrente para essa bobina. Então, como nós vimos no capítulo 8, né, com os professores Lucas e Rafael, correntes estão diretamente associadas a fenômenos magnéticos. Então, correntes produzem campo magnético, e, em particular, vocês aprenderam a partir tanto da lei de Biot-Savart quanto da lei de Ampère como relacionar correntes com campos magnéticos. Então, no caso particular de uma bobina, com enrolamentos muito bem feitos, né, você tem aí aproximadamente no centro da bobina um campo magnético que é dirigido ao longo dessa direção do eixo da bobina, né? Então, essa foi uma das coisas que vocês investigaram, que vocês estudaram ao longo do capítulo 8. Então, tendo então um campo magnético associado na bobina A, o que Faraday descobriu? Bom, se ele colocasse essa bobina próxima da bobina B, né, mas de maneira que ela não tivesse nenhum tipo de movimento relativo, ou seja, se a bobina B está parada, a bobina A tivesse também igualmente parada, né, o que aconteceria? Há um dispositivo acoplado à bobina B, que é esse galvanômetro aqui, é um dispositivo sensível a correntes elétricas, né, nesse caso. Então, o que está em jogo aqui? O que Faraday descobriu? Ele descobriu que, ao variarmos, basicamente, né, o campo magnético ao longo do tempo, né? Ou seja, à medida que você imerge essa bobina A dentro da B ou tira ela de dentro, né, da bobina B, dessa cavidade, o que acontecia é que você excitava na bobina B uma certa corrente, um certo fenômeno aí. E esse fenômeno, claro, era detectado por uma agulha ali, né, naquele galvanômetro. Então, a ideia fundamental aqui é que variações de algo, esse algo nesse caso sendo o campo magnético, da bobina A, provoca um fenômeno na bobina B. Então é por isso que a gente usa a nomenclatura de indução. Algo que acontece em A, não precisando haver contato, induz na outra bobina um fenômeno físico, nesse caso uma certa corrente, ou como nós veremos, uma força eletromotriz, haja visto que num circuito fechado, força eletromotriz é sinônimo de movimento de portadores de carga, certo? Ou seja, de correntes elétricas associadas. Então, esse é o panorama, digamos assim, da descoberta, né, de como é que esses fenômenos de indução foram descobertos, né, no início do século XIX. E no próximo slide eu apresento só uma espécie de versão, digamos, laboratorial, ou que a gente poderia fazer num experimento um pouco mais moderno aí, né, do que esse. Então, se a gente acoplasse um dispositivo, né, como um galvanômetro, um amperímetro, nesse caso a esses terminais desse solenoide aí colocado na figura, e fizéssemos algum movimento, né, de imersão de um ímã em forma de barra, né, para dentro ou para fora, contanto que haja movimento, né, existe sempre uma deflexão dessa agulha do galvanômetro, indicando, portanto, uma força eletromotriz induzida, uma corrente induzida sendo provocada, ocasionada na bobina, certo? A ideia aqui é bastante interessante no sentido de que o que pode acontecer, e a gente vai mostrar aqui, é que não necessariamente você precise variar o campo magnético ao longo de certas direções específicas, porque pode parecer, ao longo dessa discussão, que somente se nós fizermos esse tipo de movimento, vamos imaginar uma definição, né, de eixo Y como o eixo coaxial dessa bobina aí, né, como se fosse o eixo de simetria associado ao centro de cada uma dessas espiras. Então, se esse é o eixo Y, pode parecer, não, ó, então o que está acontecendo é o seguinte: eu vario o campo magnético ao longo da direção Y, então eu induzo uma corrente.
O detalhe é que é fácil demonstrar que se há variação ao longo de qualquer outra direção, contanto que haja variação no tempo, existe ainda o fenômeno. Ou seja, não se trata de variação espacial do campo. O campo pode variar espacialmente, como nós já vimos ao longo da magnetostática, não é? Podem haver situações em que você possa ter certos gradientes de campo ou coisas desse tipo. Mas o ponto fundamental aqui que eu quero chamar a atenção é justamente o fato empírico também de que se nós alterarmos a direção, né, dessa variação sem mexer no tempo, isso pouco importa. Isso pouco importa. O que importa é de fato que nós, por exemplo, vamos imaginar se nós deixarmos essa bobina, ao longo dessa bobina, né, do eixo dessa bobina, o ímã cair, ficar em queda livre. Então, enquanto houver nas proximidades, né, da bobina esse movimento de queda livre, ou seja, existe uma variação temporal, enquanto essa variação temporal ocorrer e for apreciável, de fato haverá então uma deflexão daquela agulha. Ou seja, são variações temporais que importam, em síntese. Além disso, outro fator importante aqui, né, a ser considerado é que o tamanho do sistema, ou seja, das bobinas, o tamanho da área específica, né, que nós estamos considerando, ou o número de enrolamento dessa bobina, são parâmetros também que vão levar ao aumento, né, de uma força eletromotriz induzida ou de uma corrente induzida, certo? Ambos os fenômenos estão relacionados, corrente e força eletromotriz induzida. Então, em síntese, a gente poderia pegar um panorama e mostrar, né, algumas situações ilustrativas do que foi dito até aqui com os dois experimentos, né, o experimento de Faraday ou aquela outra situação um pouco mais ilustrativa, no caso de um laboratório didático, coisas desse tipo. Se você tiver o ímã na região da bobina, mas o ímã parado, né, em repouso em relação à bobina, não haverá nenhum tipo de deflexão naquele galvanômetro ou no amperímetro aí colocado. Ao mesmo tempo, se a gente de fato fizer essa movimentação do ímã, desse ímã permanente, a gente já viu que haverá uma corrente induzida sendo detectada. No terceiro caso, né, da esquerda para a direita, né, esse aqui corresponde precisamente ao caso do experimento de Faraday, que é o de uma bobina A sendo movida, né, ao longo desse eixo nas proximidades de uma bobina B. Nesse caso, se está ligando a bobina A aos terminais de uma bateria, que é o análogo ao que se tem lá, como eu apresentei. No último caso, uma situação bastante interessante, né, que é uma situação de variação temporal, não necessariamente induzida pelo movimento relativo, mas pela variação temporal da corrente na bobina. Porque nós sabemos o seguinte, que uma vez estabelecida uma corrente, nesse caso aqui da figura 3, né, da esquerda para a direita, uma vez estabelecida uma corrente nesse solenoide, o que acontece é a formação de um campo que vai depender também da densidade de espiras e tal. Isso é sabido. O ponto fundamental é que a gente pressupõe a existência de uma corrente contínua, uma corrente não variável no tempo, etc. e tal. No último caso, o que se está fazendo ao ligar uma chave à bateria e ao solenoide é que, uma vez que eu ligue e desligue essa chave, momentaneamente haverá variações de corrente. Então nós poderíamos pensar numa estrutura desse tipo, né? Ao longo do tempo, eu ligo, então eu estabeleço uma certa corrente, vamos imaginar que essa corrente não tenha variações apreciáveis no tempo, né, constante, e aí eu desligo. Então essa corrente vai a zero. Ela vai a zero e aí eu ligo ela de novo, apertando, né, ou colocando aquela chave, acionando aquela chave ali para ligar e desligar. Então novamente eu tenho uma corrente estabelecida ao longo do circuito. Então, portanto, eu tenho um campo associado ao circuito. Quando eu não tenho corrente, não tenho campo na bobina. Então perceba que
embora eu não mova a bobina ali, no quarto caso, né, eu poderia colocar ela estática, travada ali, existe sim variação de campo magnético nessa região associada aí, que nós estamos considerando da segunda bobina móvel, né, da segunda bobina estática, perdão. Então, se há variação de campo, há também variação associada a esse processo de indução, ou seja, há uma força eletromotriz induzida na bobina B, ao passo que a bobina A fica estática, mas a corrente varia justamente por esse processo. Qual seria, digamos, um análogo disso aí, mas um pouco mais realístico? Seria se nós ligássemos a bobina a uma fonte de tensão que não é contínua, a uma fonte alternada. Uma fonte alternada possui uma certa oscilação no tempo. E é mais interessante nesse caso, por quê? Porque eu consigo excitar certos modos, né, digamos, de corrente, né, que não necessariamente são do tipo uma onda quadrada, desse tipo aí, como eu estou colocando, né? Então, de certa forma, são fenômenos que comprovam, né, que colocam aí de maneira sintética, né, de maneira simplificada, a natureza desses fenômenos que eu acabei de discutir à luz do experimento de Faraday e da segunda visualização. Então, o que está em jogo? É o que nós veremos aqui agora. Como é que essas variações de campo, né, elas provocam, de fato, o surgimento de uma força eletromotriz? Um pouco sobre isso nós veremos na chamada Lei de Faraday. Então, o que a Lei de Faraday mostra, e como eu disse, existe uma grande base empírica, existe uma série de evidências, né, que levam em consideração a formulação dessa lei, para se formular essa lei, e uma das evidências empíricas interessantes, duas na verdade, são as seguintes: não basta que eu varie o campo no tempo, na verdade não é que basta, não precisa necessariamente ser uma variação de campo no tempo. Basta que, por exemplo, eu mude a área ou um vetor área associado num campo uniforme. Isso pode acontecer, como nós veremos um exemplo de um alternador simples num campo uniforme. Então, não é só variação de campo que importa, variação temporal. Também pode-se induzir esse efeito, né? Ou seja, a indução eletromagnética também pode acontecer a partir de variações de área, a partir de aumento de número de espiras, você pode amplificar o fenômeno. Então, são uma série de evidências que colocam essa base fortemente empírica, né? Então, no caso que a lei de Faraday coloca, em termos gerais, é que a força eletromotriz induzida ela é idêntica, ela é igual à taxa de variação temporal do fluxo de campo magnético, taxa negativa. Então, já de cara se estabelece uma relação fundamental que é: os fenômenos de indução, eles sempre ocorrem no sentido oposto ao da variação temporal do fluxo magnético. Então, nós apreciaremos bem, principalmente no sentido do entendimento físico, quando discutirmos a chamada lei de Lenz, o que isso quer dizer. Mas, em linhas gerais, é uma espécie de contra-efeito, ou seja, é como se a variação de fluxo no tempo fosse um efeito provocado sobre uma bobina, e em resposta a essa variação temporal surge um outro efeito. Certo? Então é um pouco sobre isso que nós veremos, mas aqui no caso em tela, ainda analisando a lei de Faraday, o que a gente vai ver é justamente que esse sinal negativo é justamente uma oposição à variação de fluxo, ou seja, se a variação de fluxo aumenta, ou seja, ela é positiva, significa que a fé estabelecida é no sentido justamente contrário. Então aqui a gente vai usar algumas definições, né, como a gente usou anteriormente. Primeiro, na definição de fluxo, a gente primeiro precisa lembrar, né, desse conceito que já foi amplamente discutido no curso. Fluxo magnético, na verdade, para uma certa superfície, né, infinitesimal, é o produto escalar entre campo e um certo vetor dA,
associado ao elemento de área, né? Então a gente escolhe uma certa direção para esse vetor, né? E toma o produto escalar BDA para, de fato, determinar qual é o fluxo magnético. Então a gente já sabe que quando B e DA são ortogonais, não há fluxo. E à medida que B e DA são paralelos ou antiparalelos, tem-se aí em módulo um fluxo máximo, máximo ou mínimo, né, no segundo caso, mas de modo que o produto escalar entre B e a direção desse vetor área, né, associado, ortogonal sempre à área, ele é que importa para a determinação do fluxo. E quando nós estamos falando de um fluxo integral, ou seja, de um fluxo ao longo de uma superfície completa, né, de uma certa superfície, por exemplo, de uma espira quadrada, retangular, o que você quiser, é a integral de BDA que contabiliza o fluxo através daquela superfície. Então, aqui dá para ver muito claramente que, como você tem uma derivada temporal atuando, né, à esquerda de uma integral de BDA, é tanto B quanto DA que pode variar. Ou, se você preferir, né, no caso de uma área constante e tal, a gente pode dizer, olha, B é uniforme, a integral é, então, em DA, né, um elemento de área, então, se essa área for uma área constante, eu posso calcular A, então B escalar A para um campo uniforme, onde A é a área completa, certo? Então, a gente vai ver uma porção de exemplos aqui para ilustrar um pouco esse conceito, mas a ideia é que tanto variações temporais do campo magnético provocam o surgimento de uma força eletromotriz induzida, quanto variações de vetor área, direção desse vetor área associado em relação a B, podem também provocar esse processo que nós chamamos de indução. É claro aqui, fica muito claro, a partir do conceito de força eletromotriz, que foi discutido nos capítulos anteriores, que toda força eletromotriz produzida a partir de um processo de variação estará intrinsecamente vinculada a movimento de portadores de carga. Então, naturalmente, forças eletromotrizes também estão relacionadas a correntes induzidas. Qual é o termo, digamos assim, vinculante entre os dois? É a resistência associada num certo ramo de circuito fechado, certo? Haja visto que tenhamos um circuito fechado, uma força eletromotriz estabelecida, haverá ali, então, uma certa corrente fluindo. Então, a gente vai ver uma porção de exemplos. E para ilustrar esses conceitos que a gente falou um pouco aqui, a gente vai agora apresentar algumas situações bastante ilustrativas, mas mais do ponto de vista qualitativo, não tão quantitativo. Eu vou deixar a parte quantitativa para os exemplos, numa simulação do FET sobre indução eletromagnética.